Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O nosso tema de hoje, Open Banking. Luli, fala-se muito em Open Banking. O que é? Open Banking é uma coisa que é muito mais revolucionária do que falada e é uma coisa que vai trazer uma novidade muito grande para a gente, que é a ideia do banco abrir o acesso à sua conta para determinados serviços financeiros. Então é como se eu tivesse uma empresa independente que não tem nada a ver com o banco, que olha o seu extrato bancário e ajuda você a tomar decisões com base nesse extrato bancário. Basicamente é abrir a relação que você tem com o banco, que é uma relação A2 fechada e centralizada, para um número muito grande de empresas. Mas isso não é perigoso? Bom, tudo que se mexe com a propriedade privada é perigoso, mas do mesmo jeito que um dia as pessoas começaram a usar home banking, e home banking era muito mais perigoso do que você ir na agência bancária, só que é muito mais confortável. Com o tempo, eu aprendi a usar o home banking, né? Tem um monte de casos de um monte de fraude usando o home banking, mas muita gente usa o home banking cada vez mais saudável. A ideia de ter o banco aberto vai abrir para algumas empresas que vão tentar fraude, mas a maior parte das pessoas vai se beneficiar muito com isso. E que vantagens pode trazer? Eu acho que a principal vantagem para um público como o brasileiro, que tem uma educação financeira muito ruim, principalmente nas camadas de baixa renda, é ter maior controle do que você gasta, sabe? É absurdo você pensar um indivíduo tão comprometido em débito porque ele comprou um carro a tantas prestações, uma televisão a tantas prestações, etc. Então, um dos serviços de Open Banking vai ser um serviço que vai ajudar você a entender melhor isso, a gastar melhor, a investir melhor e, portanto, tirar um pouco o poder do banco e transferir um pouco mais o poder para quem efetivamente tem o dinheiro, que é o correntista. O sistema bancário pode se descentralizar? Então, aí é uma outra etapa muito maior do que essa e muito mais complicada, que vai envolver o uso de novíssimas tecnologias como essa, que é a próxima revolução da internet, que é a blockchain. Mas isso é tema para um outro programa. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, na coluna passada a senhora falou da história da imprensa no Brasil em geral. Certamente as revistas tiveram uma importância muito grande no estado de São Paulo. Realmente você tem razão. Na coluna passada nós falamos sobre a história da imprensa de modo geral. Nessa primeira história da imprensa aparecia tudo, quer dizer, então não havia uma distinção, por assim dizer, de gêneros. Eu diria que uma história da imprensa que dá ênfase à história da revista, ou das revistas brasileiras, e no caso que você perguntou, das revistas paulistas, ela é bem mais recente. Basta lembrar, por exemplo, o trabalho importantíssimo feito sob a curadoria da Heloísa de Faria Cruz, que foi São Paulo em Revista, catálogo de publicações da imprensa cultural e de variedades paulistana, de 1800 a 1930, publicado em 1997. É um levantamento muito amplo, uma edição muito bem feita, ilustrada, e que coloca inclusive a origem dos acervos. Isso eu acho que deu subsídios para novas pesquisas, inclusive aquela de Ana Luísa Martins, Revistas em Revista, Imprensa e Práticas Culturais em Tempos de República, São Paulo, 1890-1922, publicado por FAPESP, Imprensa Oficial e EDUSP, em 2001, que foi o grande acontecimento editorial daquele ano, não é? Porque se tratava de um levantamento dessas revistas com base em outros levantamentos feitos, listagens, não é? Desde 1898, quando Lafayette de Toledo e depois o Afonso de Freitas
em 1914 completou, mas daí saía um estudo de peso mesmo sobre o papel das revistas na vida cultural paulista. É possível fazer uma história dos colecionadores de revistas? Esta pergunta é interessantíssima, que vai novamente ao encontro daquele problema anterior dos acervos, não é? Eu olhava o livro da Heloísa Faria de Faria Cruz e percebia a importância do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Arquivo do Estado, da Biblioteca Mário de Andrade, do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP. Hoje poderíamos falar da Biblioteca Mindlin. Tudo isso existe não apenas porque as bibliotecas assinaram, adquiriram, mas também porque muitos colecionadores reuniram essas publicações e depois doaram para bibliotecas, não é? Então eu acho que deve ser feito, está para ser feito ainda um estudo sobre esses colecionadores, mas no livro da Ana Luísa Martins, Revistas em Revista, existe um capítulo intitulado Revista, Cultura e Fetiche. E aí a autora se pergunta também sobre esses colecionadores, não é? E ela retraça o percurso do Eduardo Prado no Brasil e em Paris, ou seja, ele tinha 2 bibliotecas, foi um grande bibliófilo brasileiro, e nessas bibliotecas ele reuniu muitas dessas revistas, o que mostra o caráter elitista de algumas delas, não é? Mas também a importância cultural que elas tiveram, e ela se volta para a Rua Lopes Chaves, mais precisamente na esquina da Rua Lopes Chaves, no trecho que dividia o bairro de Santa Cecília do bairro da Barra Funda. Como ela diz, ali o escritor Mário de Andrade compartilhava com a mãe e as irmãs 2 andares de um sobrado de classe média. E foi ali que ele deu ordem aos livros, ordem às publicações de várias sortes que ele colecionou. E como o Mário era uma mente aberta e cosmopolita, ele não tinha apenas revistas importantes da cultura paulista ou revistas brasileiras, principalmente as revistas do Rio, mas ele logrou colecionar muitas revistas relacionadas à vida artística e cultural, não só do Brasil, mas da Europa. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. A Via Láctea está em movimento de rotação ao redor do seu centro em sentido horário. Usando dados da órbita da estrela S2 em volta do buraco negro Sagitários A, astrônomos da colaboração Gravity do Observatório Europeu do Sul determinaram com precisão qual que é o centro de rotação da Via Láctea. Professor João Steiner, primeiramente, por que as galáxias ficam em rotação? Bem, nem todas as galáxias ficam em rotação, né? As galáxias elípticas e também as galáxias irregulares não têm rotação em torno do seu centro. Apenas as galáxias espirais, que é a maioria das galáxias do universo, e a galáxia na qual nós vivemos, a Via Láctea, é uma galáxia espiral. Então ela gira em torno do seu centro. E o seu centro é definido como o buraco negro supermassivo que se encontra em Sagitários A. Toda a galáxia gira por gravidade em torno desse ponto. É a precisão que tem de mais novo e importante nessa medição? Foi medido recentemente a distância de Sagitários A até a Terra, até o Sistema Solar, né? E essa distância é um parâmetro muito importante para a astrofísica. A distância da Via Láctea, do centro da Via Láctea, que tem sido determinada desde 1917 por diversos métodos, tinha ainda até recentemente uma incerteza de 10%, o que é bastante desconfortável para a ciência contemporânea, né? Uma incerteza de 10% no tamanho da nossa casa, da casa na qual nós vivemos e na qual nós medimos muitos métodos, muitos parâmetros, muitas calibrações e assim por diante, né? E agora essa observação feita no ano passado, mas publicada só agora,
ela reduziu o erro, a incerteza da distância ao centro da galáxia para 0,3%. Em outras palavras, agora nós conhecemos com precisão o tamanho da galáxia na qual nós vivemos. Isso terá muitas consequências diretas e indiretas para a ciência astronômica. E o método que eles usaram para fazer essa medição era algo que já estava se tentando há algum tempo? Como que foi isso? Sim, a descoberta dessa estrela S2, ela foi muito importante e ela dá uma volta em órbita elíptica em torno do buraco negro a cada 15 anos. Então, a precisão da determinação dessas órbitas foi aumentando e já se sabia há vários anos que na próxima vez que ela passaria próximo do buraco negro, seria possível fazer essa medida tão precisa. E, de fato, essa medida se confirmou e esse resultado agora foi divulgado finalmente. Então a tecnologia foi avançando nesses 15 anos que ficou se esperando para fazer a nova medição e agora, finalmente... Sim. É também um problema tecnológico, mas usa-se também o truque, né, de ter sido descoberta essa estrela em torno de Sagitários A. Sem essa estrela, a tecnologia não seria capaz de determinar essa distância. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, um estudo de revisão recente apresenta fatos interessantes sobre o uso de coroas não circulares no ciclismo. O que esse trabalho trouxe de novo? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa coluna eu vou falar sobre um artigo publicado agora em julho de 2019, num periódico nacional, o Arquivos de Ciências do Esporte. É um artigo de revisão de literatura que trata sobre o efeito do uso de coroas não circulares sobre o desempenho de ciclistas. Ele foi publicado por 4 autores, do qual eu faço parte de um deles. Esse trabalho eu vou dar um mérito especial porque é o primeiro trabalho científico de 3 alunos, né, do qual eu oriento. Então esse primeiro trabalho é sempre muito importante para fazer uma parte de iniciação na vida científica de profissionais, né, do esporte, que trabalham com esporte. O artigo é interessante porque ele mostra algumas coisas diferentes das revisões de literaturas já existentes sobre o uso de coroas não circulares. Nesse caso ele mostra que tem alguma diferença quando o uso de coroas não circulares é feito para se medir o desempenho em atividade anaeróbia, ao contrário de outros estudos que antes mostravam pouca evidência científica que o uso de coroas não circulares melhorava o desempenho. Então nesse eles já trazem de novo que principalmente em atividade aeróbia existe uma melhora de desempenho. Também existem alguns fatores interessantes do ponto de vista biomecânico, que mostra algumas alterações em atividade eletromiográfica e também no torque produzido em alguns momentos do pedal. Então isso é muito importante porque tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista biomecânico, o uso de coroas não circulares ele pode, melhorar o desempenho de forças aplicadas no pedal, mas principalmente de ciclistas que trabalham com atividade mais anaeróbica, que são aquelas com potência, então tem alta velocidade e alta aplicação de força e consequentemente a duração do esforço é menor. E isso até então já tinha sido reportado, mas de formas não tão evidentes. Então é isso que é interessante desse trabalho. Como os ciclistas e treinadores podem se beneficiar desse tipo de resultado apresentado no estudo? É interessante desse trabalho, como ele pode contribuir para ciclistas e treinadores, que abre uma possibilidade, pelo menos além da investigação científica, de se utilizar coroas não circulares para alguns exemplos específicos de prova. Então, provas de potência,
ou provas mais anaeróbias, como, por exemplo, né, vamos colocar aí uma prova que é bem comum, que é de alta potência, o BMX, né, são aquelas bicicletas menores que geralmente os ciclistas têm rampa, a prova é de menor duração. Em alguns casos, se ele for bem treinado e acostumado com o uso de coroas não circulares, né, que nem sempre esse é o caso, isso pode contribuir para que ele tenha um melhor desempenho, né, fazendo alterações no tipo ali do instrumento que é a coroa. Então, principalmente para esse tipo de população. Em alguns casos específicos também em finais de provas de longa distância, onde o atleta aplica uma potência maior, né, no ato de pedalar para finalizar a prova, também pode ser uma situação interessante. Então fica aí a dica, olhem esse trabalho do Thiago dos Santos Farias, publicado agora em julho de 2019 no Arquivos de Ciências do Esporte. Um abraço e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora comenta hoje a série britânica Years and Years, uma devastadora crítica do mundo contemporâneo com um final surpreendentemente esperançoso. Professora... Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Um mundo controlado pelos dispositivos digitais, a vitória do populismo de extrema-direita, novas e velhas epidemias, campos de refugiados, campos de desaparecidos cuja existência é negada pelo governo, perseguição política, botes superlotados de imigrantes que se afogam no caminho, a população anestesiada pela desinformação, o sistema financeiro entrando em colapso, a calota polar se derretendo e a guerra entre Estados Unidos e China alcançando o clímax de um ataque nuclear. De todos estes itens, só o último, a guerra nuclear, ainda não se consumou plenamente. Trata-se de um documentário? Não. É um daqueles casos em que a ficção supera e até profetiza a realidade. Pois este é o tema da série britânica Years and Years, uma produção conjunta da BBC e da HBO. Superlativa. Bom, já há algum tempo as séries têm desbancado os filmes tradicionais, caso principalmente das séries nórdicas, suecas, dinamarquesas, finlandesas, como The Killing, Borgen, Trap, Fallet e A Ponte. Este ícone destas séries, com a sua estética Bauhaus, um roteiro sombrio, elegante, paradoxal e original, e a detetive Saga Norén, que já se tornou um clássico. Voltando a Years and Years, aparentemente trata-se de uma distopia, a saga de um mundo agonizante que já não tem jeito, como 1984 de George Orwell ou O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. A série descreve encontros e desencontros de uma família normal em uma realidade cada vez mais bizarra e disfuncional ao longo de 15 anos. Enquanto o mundo desaba, como em toda família, existem separações e reconciliações, mesquinharia e grandeza, a matriarca, a avó, que resiste a vender a velha casa, metáfora do mundo antigo, e campo gravitacional
para onde todos convertem, há idealistas crônicos e realistas que levam tombo dos bancos, perdendo tudo, e jovens que se tornam trans, não transexuais, mas transhumanas, convertendo o próprio corpo em aparato digital. O sensacional em Years and Years é que a série não é do gênero science fiction, como Black Mirror, com cenários futuristas. Nós nos reconhecemos imediatamente nos personagens, tramas e sentimentos triviais, de gente como a gente. Os desastres e o caos se acumulam, não sem humor. Identificamos com lentes de aumento aquilo que já está instalado a nosso redor. Nesta série epopeia, que fala do declínio do Império Ocidental, e também identificamos o que está se insinuando em nossas vidas, muito rapidamente. Apesar da cara de distopia, Years and Years é, ao final, uma legítima utopia. Pode não ter o happy end de Hollywood, mas traz um aceno de esperança, de uma possibilidade de resistir e reconstruir sobre as cinzas. Que me perdoem os críticos profissionais que acham ou vão achar o final piegas, mas no último episódio o segredo é revelado. Sem ser estraga-prazeres, basta dizer que ele é muito simples. O segredo é o velho e bom fator humano. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? É muito importante para todos nós atentarmos o quanto a arte ensina e é importante para a educação. Será importante para o direito, com certeza, e temos um exemplo histórico. Foi entre artistas, atores e atrizes, na década de 50 do século XX, no Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, que pela primeira vez, numa convenção, num encontro, se exigiu do governo brasileiro a criminalização da discriminação racial. Os heróis daquele tempo, Abdias do Nascimento, que dirigia todo o movimento desse Teatro Experimental do Negro, e a nossa querida, saudosa Ruth de Souza também participava, o Haroldo Costa participava, Grande Otelo, enfim, grandes artistas nos levaram a ver aquilo que não se enxergava. Então, a arte também é importante para a educação e para o direito. Talvez por isso, governos autoritários persigam tanto os artistas e a nossa arte. Professora, e como estão as ações contra a discriminação racial e contra a homofobia? Existe uma lei contra a homofobia? Ainda não. Ela está em preparo nas casas legislativas, mas como se trata de atentados aos direitos humanos, o Supremo Tribunal Federal recentemente admitiu que a Lei 7.716, que criminaliza a discriminação racial, seja utilizada contra homofóbicos para atender cidadãos e cidadãs. Então, é muito importante quando o governo se posiciona dizendo o que é crime e o que ele vai fazer para proteger cidadãos. Assim sendo, senhores, é muito importante
aquele momento histórico de 1950, efetivado, valorizado pelo teatro experimental do negro, que reunia, então, atores e atrizes que deram essa contribuição para a nossa educação, mas, sobretudo, para o nosso direito, que, a partir daí, começou a movimentar-se no sentido de criminalizar a discriminação racial. Agora, todos pela criminalização da homofobia. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e direitos. Professora Eunice Prudente.